E para acrescentar mais conhecimento, mais ideias aqui pra gente, nós vamos receber hoje o Andrei Kampf, mais uma vez, jornalista e advogado, CEO da Golaço, responsável... Tô falando besteira aqui, que mandaram errado aqui. Andrei Kampf, jornalista e advogado, tô te arrumando empresa já, hein, Andrei? Um abraço. Ele vai falar pra gente de uma situação muito importante que está acontecendo, que pode revolucionar a relação de compra e venda de jogadores. A gente estava falando isso aqui agora, a relação de clubes, pertinência, enfim, você paga, compro, mas não pago, pago, mas não compro, e aquela loucura toda aqui que eu faço, que eu deixo de fazer. A gente está restabelecendo o contrato aqui com o Andrei Kampf, porque o Lassana Diarra, ex-volante do Real Madrid, Chelsea, PSG, o cara só jogou em timão, né? Teve o contrato rescindido com o Lokomotiv Moscou da Rússia, quando ele tinha ainda mais um ano de contrato. O jogador não reconheceu a rescisão, mesmo assim foi condenado a pagar uma indenização para o clube. Isso acabou provocando uma discussão jurídica, e aí agora essa discussão jurídica no Tribunal Europeu acabou favorecendo o jogador. Isso pode mudar completamente as relações. Fala, Andrei, tudo bem? Andrei Kampf, jornalista e advogado aqui com a gente. Já te arrumei uma empresa, hein, Andrei? Oh, coisa boa. Errei aqui, me perdoe, Andrei. Troquei, você sabe, ao vivo é isso aí, não tem jeito. E tá na AK Proteção também, né? De AK Direito na Comunicação do Esporte. Um abraço pra você, Andrei. Oi, tudo bem? Prazer falar com vocês, Fernandinho, Bruno, Pedro. Que bom a gente bater esse papo sobre um caso importantíssimo, né? Não sei, as pessoas costumam perguntar se esse caso vai se transformar num caso Bosman, né? Que mudou a relação de emprego. Para quem não lembra, até os anos 90, o Fernandinho viveu muito isso comigo. O Bruno e o Pedro são mais novos e não viveram a experiência de conversar com atletas angustiados, com um contrato terminado com o clube, sem poder jogar e exercer a profissão deles no outro clube, né, Fernandinho? Porque eles eram uma mercadoria de um clube de futebol. Eles terminavam um contrato, não recebiam mais salário, mas só poderiam jogar num outro clube se um outro clube pagasse para levar esses jogadores. E a lei do passe acabou em 1995 com o Bosman. Foi um jogador belga que se indignou com isso, entrou na justiça, e a justiça reconheceu, óbvio, que o jogador não é mercadoria, e a partir dali se acabou com o passe. Em 98, com a Lei Pelé, o passe foi extinto no Brasil também, num efeito cascata do Bosman. Você vê como... Oi? Não, eu queria, me perdoe, só para fazer um adendo nessa explicação que você está fazendo, que é extremamente esclarecedora, lembrar que nós tivemos aqui no Brasil, mas infelizmente a gente às vezes tem a bola do jogo e não faz o gol. O Afonsinho, muito antes do Bosman de se levantar essa questão, ele teve essa insurreição, não lembro onde ele estava jogando, cara, mas a história do Afonsinho é mais ou menos essa, que hoje ele é médico, mas ele também teve aí uma situação de desconforto em relação ao contrato, ele entrou na justiça e ganhou. Só que aqui no Brasil não proliferou, né? Exatamente. Era uma situação completamente absurda de que um jogador que não renovasse com um clube, ou por birra de um dirigente, ou por não chegarem a um valor, ele ficava preso àquele clube, e se o clube não quisesse vendê-lo, ele ficaria sem a oportunidade e sem o direito de poder trabalhar. Então isso acabou com o Bosman. O que acontece com o caso de Diarra? Depois do caso do Bosman, o futebol, para se proteger, porque obviamente os clubes perderam receita com a venda do atleta, eles estipularam novas regras de contratação. Os contratos passaram a ser mais longos, então os contratos passaram a ter 5 anos. E dentro desses contratos há uma multa pelo rompimento do contrato. É quando a gente fala que o atleta foi vendido. Na verdade, ele não foi vendido, porque ele não é mercadoria. O atleta teve o contrato rompido, então o clube recebe uma compensação por esse rompimento de contrato. Então, no futebol, é dos raros casos que um contrato, o clube não quer que ele seja cumprido até o fim. Ele quer um ganho econômico pelo pagamento de outro clube pelo rompimento do contrato. Então, os contratos foram mais longos, esses clubes se protegeram economicamente com essa multa rescisória, e a confederação também, para proteger esse contrato, estabeleceu que ela só libera o atleta para jogar no clube depois desse pagamento. Então, contratos mais longos, com multas altas, protegendo a estabilidade contratual, mas garantindo a oportunidade do atleta jogar no clube. No caso de Diarra, o que aconteceu foi o seguinte: mesmo recebendo uma proposta de outro clube, esse outro clube não paga a multa, mas o Diarra fica sem poder jogar. O
Tribunal Europeu entendeu que isso também atinge direitos humanos, que é a liberdade de circulação do trabalhador na Europa, que traz a Convenção Europeia, e também a liberdade de trabalho do jogador. E que a FIFA, como uma entidade, uma associação privada, não poderia limitar esses direitos. Então isso cai como uma bomba dentro do sistema de transferência dos atletas. Porque agora, como fica a multa contratual? Claro que esse caso concreto, Fernandinho, Pedro, Bruno, ele só vale para o caso de Arras, mas deve gerar precedente e abrir uma jurisprudência para todos os outros casos. Então a FIFA começa a avaliar a partir de agora o que vai fazer com esse artigo 17, que só libera a autorização para jogar o registro em outro clube depois do pagamento da multa. O Tribunal Europeu diz que isso não é legal, isso é ilegal. Andrei, então, cara, isso vai multiplicar, não há dúvida, vai se espalhar pelo mundo e a gente vê, mais uma vez, o Brasil, vamos pôr no nosso caso aqui, é um produtor de commodities, ele produz o jogador que é exportado. Verdade. E aqui os clubes já reclamam, por causa da Lei Pelé, que os jogadores sentam no contrato e o clube fica prejudicado. No contrato de formação até os 18 anos, eles querem que aumente até os 20, pelo menos, para salvaguardar o investimento. Andrei, como é que vai ficar agora? O jogador, teoricamente, o jogador assina um contrato de 5 anos com qualquer clube. Ele joga 2, ele fala, eu quero ir embora. Aí o clube que contratou ele paga uma grana para ele jogar lá. Ele só vai pagar, o clube que o contratar ou para onde ele for, só vai pagar para o jogador. Vai acabar essa indenização que o clube que teria ele sob contrato vai ter? Agora vai começar uma grande discussão. O desafio vai ser... A tendência vai ser essa, né, André? Essa que é a pergunta de $1 milhão. Como o esporte vai conseguir respeitar essas questões que a Convenção Europeia traz de liberdade contratual e de proteção do trabalhador, com questões importantes para o futebol, para a economia do jogo. Porque você toca numa questão que ninguém tem levantado ainda, que é uma questão fundamental. O clube formador, como é que fica? Porque lá na Lei Bosman, voltando para a Lei Bosman 95, quando acabou com o passe, além de contratos mais longos e de multa, se estabeleceu a cláusula, o mecanismo de solidariedade, que é um percentual dado ao clube que forma o atleta em todas as transferências feitas por ele. Então, ali também protegeu-se o clube e a economia do negócio do mecanismo de solidariedade. É aquele dinheiro que o clube formador ganha cada vez que há ganho econômico com uma transferência do atleta. E agora, como é que vão ficar os clubes pequenos e médios, principalmente, que vão deixar de ganhar um valor que é fundamental para a economia, para alimentar essa indústria do futebol? Isso precisa ser discutido. O que pode ser feito? Uma multa um pouco menor e a FIFA liberar o atleta assim que terminar uma temporada, porque garante a estabilidade do campeonato. Imagina, Fernandinho, o Criciúma tendo um jogador que é destaque do campeonato, vai lá e faz 3 gols no Corinthians, e o Corinthians na outra rodada compra o jogador. Ou paga a multa, ou pega o jogador, faz um contrato com ele e leva ele para o clube para jogar no mesmo campeonato. Então, e se o jogador quiser ir embora, ele também pode? Não paga nada para o Criciúma? Não, mas aí o que vai acontecer? Vai haver, o que eu acredito, conversando com algumas pessoas, inclusive dentro da FIFA, e eles vão discutir tudo isso. Vai haver uma multa, só que essa multa não vai ser um impeditivo para ele ir para outro clube. Então vai para o outro clube e a FIFA autoriza, dá a Federação Nacional, dá o registro para ele jogar em outro clube. Obviamente, depois de terminada a temporada, para não... E se a multa não for paga? Aí vai ser discutido na Justiça. Mas aqui no Brasil ninguém paga ninguém, André. Pois é, mas vai ser discutido na Justiça. Daí a Justiça vai estabelecer... Justiça comum ou justiça esportiva? Não, daí vai ser discutido num tribunal arbitral num primeiro momento e depois na Justiça comum. Provavelmente vai ser esse caminho. Aqui no Brasil a gente tem ações de 20 anos. Claro. 15 anos. Meu, que loucura vai virar isso. Vai virar uma loucura, é um caso muito difícil, mas provavelmente o caminho vai ser esse. Se libera o jogador ao final da temporada, se dá a condição para ele poder jogar no outro clube, a liberdade, o visto de trabalho, e depois vai ser... Os 5 anos de contrato caem. Você vai fazer contrato por temporada com o jogador. Vão ser menores, a multa vai ser um pouco menor, ela vai ser proporcional. O que o tribunal diz que essa multa precisa ter razoabilidade. Mas o que é razoabilidade, né, André? Sei lá, botar 200 vezes o que ele ganha,
100 vezes o que ele ganha, né? Estipular um valor mais ou menos dentro desses limites. Mas vai virar uma grande discussão, porque o que acontece hoje? Se eu sou um engenheiro, eu estou trabalhando em determinado lugar, eu tenho uma multa estipulada dentro do meu contrato, mas se eu recebo uma proposta melhor de outra empresa, eu posso ir e depois eu vou pagar a multa. Mas a minha liberdade, a minha licença para trabalhar nessa outra empresa, ela vai ser dada. Depois vai ser discutida ou judicialmente ou num acordo aquela multa estabelecida. Agora, realmente, dentro da cultura do futebol, é algo que vai ser um grande problema e vai trazer um prejuízo econômico muito grande. Eu estou preocupado, especialmente com os clubes formadores, os pequenos e médios que vivem justamente desse mecanismo de solidariedade que alimenta a economia e fomenta a economia do futebol. André, a grosso modo, numa visão ainda sem as regras definidas desse jogo, o atleta fica mais fortalecido que o clube nessa relação, né? Que vai vir ser estabelecida. Exatamente. A Federação Internacional dos Atletas comemorou essa decisão, acha que é um caso emblemático, que mostra a liberdade de trabalho que todo trabalhador tem, que o trabalhador do futebol ainda não tem, depende muito do pagamento dessa multa. Muitos atletas não conseguem, estão numa situação de emprego ruim, tem uma oportunidade de ir para um clube melhor ou de viver um pouco melhor, e essa multa muitas vezes impede essa transferência. Então, em função disso, eles estão comemorando essa decisão que garante uma liberdade de circulação do trabalhador da bola. Agora, realmente, para a economia do futebol, tem duas questões que são importantes, que são princípios importantes do esporte e que tem que se tentar garantir através da autorregulação. A estabilidade contratual, porque isso é importante, que a gente precisa dentro de um campeonato para garantir o equilíbrio competitivo, que os jogadores que começam a temporada no clube terminem a temporada no clube. E o outro aspecto econômico, outro aspecto importante, diz respeito justamente à questão financeira, a essa multa que alimenta a economia do futebol e alimenta principalmente os clubes formadores, que recebem sempre, pelo mecanismo de solidariedade, um valor importante para eles a cada transferência que gere ganho econômico sobre determinado atleta. Como os clubes vão ficar, André? Porque muito grande, em cada país, são, no Brasil, 5, 6. Hoje, grande, que eu posso dizer, com grana, equilíbrio, formação, torcida. Na Europa, na Espanha, 3 ou 4, se tiver tanto. Na Inglaterra, mais 3 ou 4. O que vai virar? E os clubes, eles saem prejudicados nessa história ou não? Os grandes clubes um pouco menos, tá? Tem um levantamento que mostra que hoje a transferência de atletas já não é um pilar tão forte como foi até 10, 15 anos nos grandes. Na economia desses clubes, dos grandes clubes. Mas os clubes pequenos e médios, esses sim, ainda vivem muito do mecanismo de solidariedade. Ainda, principalmente clubes formadores. Não só solidariedade, venda também, né? A venda, Saiam brasileiros, os brasileiros hoje para a Inglaterra vão para clubes médios, pequenos. E aí o clube revende, Portugal a vida inteira fez isso. E eles ganham a cada transferência do atleta, né? Sim. Porque eles têm, até os 21 anos, eles têm um percentual importante pela formação do atleta. Então, obviamente, cada transferência que faz, eles acabam recebendo um valor que é economicamente importante. Claro que isso traz uma grande interrogação para o movimento esportivo, uma grande preocupação, em especial para os clubes. Os clubes precisam discutir isso, e a FIFA, essa semana, na sexta-feira, convocou já um grande debate, chamando a participação de clubes, de atletas, de advogados, para debater o que fazer com esse regulamento, o artigo 17 da transferência de atletas, para ver como proteger essa estabilidade contratual, como garantir a economia do clube, a movimentação desse dinheiro, em especial para os clubes formadores, respeitando essa liberdade de circulação do trabalhador, que reforçou essa decisão do caso de Arrau. André, você acha que a FIFA vai enfrentar represálias nisso aí? Você acha que os clubes, talvez, alguns clubes possam se revoltar e não topar esse acordo, ou não tem conversa, André? É que a questão é que a FIFA também foi derrotada nesse caso. Sim. O sistema do futebol foi derrotado por uma decisão do Estado, foi uma decisão estatal, de um tribunal estatal, que, olhando as regras, né, a legislação europeia
com relação à movimentação, à circulação do trabalhador, entendeu que essa regra privada do futebol, que foi feita logo depois do caso do Bosman, quando acabou o passe no futebol, ela violava direitos humanos, violava a circulação do trabalhador, violava a liberdade de trabalho do empregado da bola. Mas não viola os direitos do clube também, Andrei? O direito do clube é o direito de poder empregar o atleta, né? Mas o direito de manter o atleta como uma mercadoria, aí não existe. Não existe na legislação europeia algo mais forte do que esse princípio da liberdade de circulação do empregado. Andrei, tudo ainda é muito embrionário, né? Mas já tem previsão de quando isso entra em vigor? Como é que, com os contratos em vigência, o que vai mudar? O cara tem um contrato de 5 anos. Ele fez ontem. Vai continuar valendo esses 5 anos? Vai mudar? Tá valendo. Vai valer até se mudar. Contrato válido, vale até o fim. Mas e aí, essa regra nova que foi aplicada, ela vai poder ser usada? Que é o caso do Diarra, né? A partir de então. É que o caso de Diarra vale para o caso concreto, só para o caso de Diarra. Certo. O que se tem um medo é que haja um efeito cascata. Todo mundo entrar na justiça para ter a mesma para pegar a indenização decisão que o Diarra ganhou. Tá? Porque aí o que vai acontecer? Atletas que não puderam se transferir para um clube, não conseguiram pagar a multa e pararam de jogar futebol, por exemplo, eles podem agora, com esse precedente, entrar na justiça e cobrar uma indenização. Meu Deus, vai virar uma loucura, cara. Os clubes vão quebrar se isso acontecer. Pode acontecer isso. Mas para evitar que isso se torne uma bola de neve, o futebol vai mudar os contratos. Agora ele precisa primeiro estabelecer uma regra. Por enquanto, todos os contratos são válidos, e os contratos são de fato válidos. O objeto é lícito, até então é lícito, tem uma decisão agora, mas não tem uma legislação mais concreta, as partes agiram de boa fé, então não tem como se dizer que todos esses contratos são nulos. Absolutamente. Vai ter uma grande discussão jurídica. Pode ter um efeito cascata muito grande, se discutir, se judicializar muitos dos contratos. Porque tem um risco muito grande que a gente pode parar campeonato, pode criar alguma situação extrema? Não, eu não acredito que campeonato, eu acho que não. Acredito que não vai chegar nesse ponto. Agora, atletas recorrendo à justiça e pedindo para se desligar de clube, isso pode acontecer. Porque a grande questão agora é uma briga do sistema do futebol com essa decisão estatal. E agora precisa haver esse diálogo, que muitas vezes acontece, dessa legislação ou desse movimento privado do esporte com a legislação estatal, para tentar encontrar um caminho que seja de conformidade com as leis do Estado e com os regulamentos privados do esporte. Que consequências você prevê para isso, Andrei? Você que é um especialista, tanto na área cobrindo o clube, conhecimento, né, com esse conhecimento jurídico também, você tem uma experiência única. Você começa a desenhar algum panorama aí, Andrei? Consequências, previsibilidade, tomada de posição, postura, consequências? A primeira consequência a gente está vivendo nessa semana. Já está trazendo mudanças nas regras e no funcionamento da governança dentro da FIFA. A FIFA está chamando as pessoas que fazem parte da cadeia associativa do futebol, clubes, atletas, dirigentes, advogados, para discutir essa questão. Normalmente a FIFA agia de uma maneira individual. De cima para baixo, né? De cima para baixo. Ela impunha as decisões. Como é um caso difícil, ela está chamando toda a comunidade do esporte para tomar uma decisão mais plural que tenha mais legitimidade. Até para apresentar depois para a Justiça Europeia e dizer, olha, a gente encontrou esse caminho. E ela vai ter necessariamente que dialogar com os legisladores da Europa para se entender, olha, o futebol, ele é um mercado que tem uma especialidade. Perfeito. A lei, ela não levou em consideração a especificidade que tem o futebol, né? Exatamente. O futebol, e nós temos algumas especificidades. Por exemplo, a gente não pode liberar um atleta no meio de uma temporada, porque isso quer o equilíbrio esportivo. Como é que um clube que está bem, está mal no campeonato, vai contratar um jogador de um clube que está bem e ele vai poder jogar esse campeonato? Não existe, a gente só pode abrir a transferência. Os jogadores em fim de carreira, então, vão começar a pular de um lado para o outro para garantir mais algum para o bolso, né? Então eles vão ter que garantir essa estabilidade, pelo menos na temporada. E a grande discussão vai ser como que a gente vai estabelecer essa multa. E depois, quem vai julgar
no caso de não ser paga essa multa. Também é algo que vai ter que ser discutido. Então, existem alguns caminhos. O que eu tenho conversado com as pessoas é que a tendência é a multa continuar, mas ser um valor mais baixo, definir um critério mais objetivo, né, um percentual ou um valor que seja múltiplo do salário do atleta, e que se converse com o Tribunal Europeu para se entender se está dentro da razoabilidade que eles trazem dentro da decisão. Tudo subjetivo, perigosíssimo. Tudo subjetivo. Tentar definir essa questão da multa, um contrato um pouco mais curto, com uma multa um pouco menor, e também a liberação do certificado para ele poder jogar, né? Nós vamos ter que mudar a Lei Pelé. Mudar em outro clube depois de terminada a temporada. Nossa, André, que quadro terrível está se desenhando. E o Brasil, que é um exportador de pé de obra, vai sofrer com isso, cara. Os clubes continuam dependendo. Os clubes vivem de venda de jogadores, faz parte do balanço dos clubes. Nós temos que vender tantos milhões no ano para fazer. Cara, vai ser terrível pra gente. Vai ser, exatamente. Está dentro do orçamento, sempre a venda de 2 ou 3 atletas que representam X milhões no orçamento anual, exatamente. Bom, você tem uma ideia de quando esse quadro deve ter uma posição clara para o ano que vem, para daqui 3 anos? Eu acho que 3 anos é muito, tá? Porque o que está acontecendo? O sistema do futebol agora está ameaçado por essa decisão. Ninguém sabe se vai acontecer, mas pode haver uma avalanche de processos em cima do caso de Arrasca. É um monte de gente. Então eles vão ter que acelerar essa discussão, mudar esse regulamento, encontrar uma outra forma e, na minha opinião, conversando com algumas pessoas, eu acho que precisaria sentar junto com os legisladores da Europa, junto com aqueles que julgam os julgadores da Europa, né, dos tribunais europeus, para apresentar uma solução que eles entendam como necessária. Específica própria para o futebol, né, André? Vai ter que ser uma coisa própria para o futebol, né? Uma legislação própria. Esse conceito é respeitado, mas ele vai ter que ter um direcionamento próprio para o futebol. Isso vai demorar. Claro. Lá é diferente daqui, as coisas andam. Mas, Andrei, e essa situação, ela passa a ser extremamente delicada, porque a gente vai viver esse processo de indefinição. Mas quem acha que ganha com tudo isso é a roda do negócio no futebol. Os empresários vão ganhar muito dinheiro porque você vai poder negociar. Isso. A FIFA vai ter que fazer algo para controlar também essa participação direta dos empresários hoje no negócio do futebol. Quem ganha são os empresários e os jogadores. Favorece. Mas os empresários, a roda do negócio é algo impressionante. Isso se dizia lá atrás, né, que o atleta deixava de ter o clube como dono e passava a ter um empresário. Mudou de feitor, né? Mudou de feitor. Agora a gente sabe, né, Fernandinho, tu conhece muita gente, Pedro também, empresários bons e maus empresários, né? Maus agentes e bons agentes, como há em toda a profissão, médico, advogado, jornalista. E o importante é que a FIFA, entendendo isso, ela começou a criar também regras importantes para se ser agente de futebol. Hoje precisa fazer um curso para ser agente de futebol, estão limitando também as comissões. Até pouco tempo atrás, o agente ele tinha liberdade de negociação com o atleta e poderia estipular, 20%, 30% do ganho econômico do atleta. Hoje isso está limitado, porque o futebol também está entendendo que o agente hoje ele tem um capital econômico muito forte, um poder decisório muito forte, e isso trazia também risco para a estabilidade contratual. Porque muitas vezes, o Fernandinho sabe muito bem disso, o Pedro também, Bruno, quem acompanha o esporte, sabe, muitas vezes o atleta não participava das negociações e o agente forçava uma saída, pelo ganho econômico que aquilo representaria, inclusive para ele. Então, a FIFA tem trazido, nos últimos anos, comprou uma briga, entre aspas, com os agentes, regulamentando essa atividade, só dando certificado para aquele atleta, para aquele agente preparado, que faz o curso de habilitação para ser agente, e limitando essa remuneração. Agora, em função dessa nova determinação, ou dessa decisão que deve desencadear um novo movimento e uma nova determinação dentro do ordenamento privado do esporte,
também a questão do agente deve ser levantada e provavelmente vai ter uma discussão com relação à remuneração do agente, porque eles vão ganhar mais com isso, porque vai girar mais a máquina, né? O atleta vai sair mais de um clube para ir para outro, os contratos vão ser mais curtos. O poder do agente vai aumentar, eu não tenho dúvida. Exatamente. André, permita dar uma derivada no assunto, que outro dia aqui nós abordamos essa demora do Superior Tribunal Federal de definir aquele acerto, aquele TAC, aquele termo de ajustamento de conduta do Ministério Público que permitiu a reeleição na CBF. Há um questionamento através de um partido do PSOL que a eleição não poderia ter acontecido. Enquanto isso, a gente vai protelando. Eu não entendi a entrada do STF nessa história. Então, cada hora, cada um quer dar uma olhada no processo, a famosa vista. E isso também traz consequências aqui para o futebol, com determinação se vai continuar a presidência do Edinaldo Rodrigues ou se vamos ter novas eleições. E a gente está vivendo aí a possibilidade de uma transformação também dessa ingerência que você alertou muito bem na outra conversa do Ministério Público em entidades privadas, né, que são coisas que não conversam, né? E a gente pode ter uma mudança radical no comportamento e nas relações esportivas aqui no país. Como é que está essa história, André? Infelizmente, foi adiado mais uma vez, já tinha sido adiado. Oitava, a nona já, né? Agora a gente já vai para o oitavo adiamento, vai para a nona vez que a questão vai ser... Alguém vai pedir para ler o processo de novo, né? A gente já tem o voto do Gilmar Mendes, que obviamente confirmou a liminar, né, entendendo que o Ministério Público tem sim competência em função da função social do esporte e do dever do Ministério Público de proteger a sociedade e de assinar um termo de ajustamento de conduta mesmo com uma entidade privada, como a CBF. Então, entendendo que o TAC estabelecido pelo Ministério Público com a CBF é válida, vale para todas as entidades esportivas, então a eleição do Edinaldo acabou sendo válida e ele não sairia da presidência. Agora, essa questão está muito dividida no STF, que já foi uma decisão tranquila há algum tempo, seria tranquila de se manter, eliminar o Edinaldo permanecer, parece que não está mais tão tranquilo assim. Vai haver votos divergentes. Se a maioria entender que o Ministério Público não pode interferir na autonomia de uma entidade privada, como traz o artigo 217 da Constituição Federal. Tudo que está se julgando são os limites do artigo 217, da autonomia esportiva. Se entender que o Ministério Público não pode interferir e assinar um termo de ajustamento de conduta, e há ministros no STF com essa leitura, aí o Edinaldo vai sair e muita coisa pode mudar dentro do movimento esportivo, dentro do movimento privado do esporte. Então é uma decisão, e o Fernandinho tocou muito bem na última conversa que a gente teve, que não é uma decisão sobre a CBF, é sobre o poder do Ministério Público de assinar termos de ajustamento de conduta com as entidades privadas do esporte e os limites da autonomia esportiva no movimento do Brasil, que traz a Constituição Federal. Nós podemos ter mais fiscalização a partir disso, André? Um controle maior da sociedade em relação a essas entidades privadas desportivas? Se o STF entender que o Ministério Público tem esse poder de interferência, e do meu ponto de vista tem, tá? Independentemente da questão da CBF, de Edinaldo ficar ou não, o Ministério Público, ele tem o dever de agir na proteção da sociedade. Isso vai se estender a clubes, André, porque a gente vê muita coisa sendo... Esse é um ponto seríssimo, né? A gente pode ter aí clubes que vivem sob suspeição administrativa, perdas gigantescas, podem também começar a ter interferência no Ministério Público. Olha o tamanho dessa confusão, cara. Exatamente. E algo raro aqui, né, Andrei? Porque a gente até falava aqui no começo do programa, por exemplo, você teve recentemente a condenação do Vitório Pífero lá no Internacional. E é difícil você ter de certa forma, uma intromissão até do setor judiciário em clubes, né? É difícil você ter. É muito difícil acontecer, e vocês tocaram em uma questão importantíssima, um exemplo clássico de como o futebol não é terra de ninguém. Mas o que aconteceu no caminho do Internacional? Houve, primeiro, uma investigação dentro do Conselho do Internacional, um grande levantamento, uma grande auditoria feita internamente, todos esses documentos foram guardados, houve uma votação dentro do Conselho do clube e esses diretores foram banidos. Imediatamente, o que o Internacional fez? Entregou de maneira espontânea esses documentos para o Ministério Público, que iniciou um processo, fez uma denúncia, houve julgamento e houve uma condenação.
através de um devido processo legal. Mas aí é importante que a gente vê, mais uma vez, esse diálogo necessário do poder público com o movimento privado. O Cruzeiro viveu algo parecido. De vocês foi o mesmo processo e partiu do interno para o externo com o presidente também, o Gilvan, se eu não me engano. Está sendo ele e outros agentes estão sendo processados. Exatamente. E a gente tem, desde o ano passado, um novo tipo penal que é revolucionário, que vem da Lei Geral do Esporte, que é a ficha limpa do gestor esportivo, tipificando a corrupção privada no esporte. Então é um mecanismo a mais que o Ministério Público tem para fiscalizar, para denunciar gestões criminosas dentro do ambiente esportivo. Não existia o crime de corrupção privada no esporte até 2023. Por que o Marco Polo Del Nero, por exemplo, ele foi condenado nos Estados Unidos, o Marinho foi preso nos Estados Unidos, mas aqui não seria preso aqui? Porque aqui não havia o tipo penal. Não havia... Importante o que você está dizendo, André, muito importante. Agora, se o cara rasgar dinheiro ou criar qualquer tipo de prejuízo para o clube, existe instrumento legal para penalizá-lo? Exatamente. Agora a gente tem, de 2023, um artigo que eu acho revolucionário para a gestão do esporte, que é o crime de corrupção privada. Então agora, se houver corrupção, desvio, percentual dado de um gestor esportivo que não tenha sido legalmente dado com a anuência do clube, do conselho administrativo, do conselho financeiro, esse diretor ele pode ser preso e pode ser denunciado pelo Ministério Público a partir da Lei Geral do Esporte. Então, mas ainda está na dependência dessa decisão do STF, acho que por isso está até esse rolo todo, o STF definir que existe essa possibilidade do Ministério Público agir, ou, baseado nessa lei aprovada, ela já pode estar em vigor e o Ministério Público pode tomar decisões próprias provocadas por qualquer situação em relação à administração e fiscalização de controle de clubes, André. É que hoje o caminho é o movimento privado levanta um alerta, levanta a bandeira, apura e entrega para o Ministério Público. Tem que provocar o Ministério Público. Tem que provocar o Ministério Público. Se entender, e eu entendo que sim, o Ministério Público tem o dever de proteger a sociedade, e o esporte é uma função social importante, reconhecida pela Constituição Federal Brasileira, ele pode, obviamente, agir entendendo que tem documentos, que tem indícios importantes de uma gestão criminosa dentro de um clube de futebol, que é um patrimônio cultural de determinada torcida, de determinado estado, de determinado país, ele pode agir e procurar levantar elementos suficientes para fazer uma denúncia. Mas ainda tem que partir a provocação ao Ministério Público, ela não precisa mais partir como aconteceu no Internacional. Do Conselho? Não precisa, mas é um freio que existe, porque a autonomia esportiva ela é muito forte. O que diz a autonomia esportiva? Ela diz, olha, nós somos uma entidade privada, eu, tu, o Pedro e o Bruno, a gente age aqui como a gente entende. Mas uma lei contradiz outra, André, é isso ou estou entendendo errado? Não tem uma lei que contradiz, mas o caminho é mais difícil em função da autonomia esportiva. Quando o Ministério Público tiver esse poder maior... Que passa agora pelo Supremo, essa decisão do Supremo. Essa decisão passa pelo Supremo, dele poder, obviamente, em respeito ao que traz a Constituição com relação ao seu dever de agir e a função social do esporte, ele passa a ter um pouco mais de autonomia de também fazer essa fiscalização dentro do ambiente esportivo. Na prática, você acredita que a partir dessa definição do STF, a gente vai... Eu acho que o que passou, não sei se é a partir da promulgação da lei, porque não existe retroatividade, né? A partir da promulgação. Então é daí para frente, o Supremo aprovando essa liberdade de, tentando traduzir para o português aqui, essa liberdade para o Ministério Público agir, a partir de agora, quem pisou na bola, quem administrou mal, quem causou prejuízo ou quem se beneficiou, pode ser acionado, não vai precisar mais do clube tomar uma atitude dentro dos seus limites legais, mas o Ministério Público pode ter essa ingerência, é isso? Isso, e eu acho que o cerco está se fechando. Né? Boa. Essa questão do Ministério Público é importante, a Lei Geral do Esporte de 2023 é importante, a própria autorregulação depois do FIFA Gate, lá em 2015, que a FIFA teve, obviamente, criar mecanismos dentro do ambiente esportivo para se proteger, para dar uma resposta institucional depois daquele escândalo de corrupção no esporte. Tudo isso está se fechando e dificultando a vida de gestores mal intencionados, /criminosos. Então, a gente tem exemplo no Internacional, a gente tem exemplo no Cruzeiro, de que hoje uma má gestão
pode levar um dirigente na cadeia. Então é fundamental que os clubes invistam em conformidade, invistam em integridade. Tem projetos de governança e de compliance lá dentro para se proteger. E o que a gente tem que deixar claro, só vale a partir da promulgação. Para trás não vale mais, né? Não vai valer por causa de não ter essa retroatividade, né? Andrei, o tipo penal da corrupção privada vale a partir de 2023 com a sanção da Lei Geral do Esporte. Pois é, e de uma maneira, você acha que no Brasil, só que eu acho que é um fenômeno nosso, que é triste. No Brasil tem aquela história, tem lei que pega e lei que não pega. É uma percepção popular. Nós temos essa percepção que o judiciário é seletivo, a aplicação das leis é seletiva. Por toda a ingerência que o futebol tem dentro da nossa sociedade, esse poder de transformação, de condução, de comportamento, essa lei pega, Andrei? Eu torço muito para que sim, né? Mas realmente a lei ela só pega se ela se torna efetiva. Se as pessoas usam aquela lei pelo motivo que a fez aparecer, que a fez surgir, que a fez ser sancionada. Essa lei surge para melhorar a gestão do esporte e condenar a gestão criminosa. Agora a gente precisa colocá-la em prática, precisa torná-la efetiva. Eu acredito que sim, Fernandinho. Eu acredito que é um debate novo dentro do ambiente esportivo sobre conformidade, mas que está avançando. A gente tem, só recentemente, a FIFA criou um seminário, um summit sobre compliance há 2 anos. Faz apenas 2 anos, 2, 3 anos. Então a gente fala sobre conformidade, fala sobre compliance, fala sobre integridade no futebol a partir de 2018, 2019, é um debate muito recente, que está melhorando num ritmo lento a gestão esportiva. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu tenho visto bons exemplos em alguns cantos do Brasil, em alguns clubes. Agora não é um processo no ritmo que a gente gostaria, é um processo um pouco lento. Mas se a gente olha para trás e sente que está avançando na direção certa, é algo que a gente já tem que comemorar. Andrei, mais alguma coisa para completar essa brilhante participação, clara, traduzindo o juridiquês para o português, você é mestre nisso. Você queria acrescentar algo mais, Andrei? Eu acho que vocês tocaram nas 2 pautas mais urgentes, né? A gente tinha debatido antes sobre a questão do erro de direito, teve a decisão do caso de São Paulo, e para mim ele é muito sintomático, as pessoas reconhecem um erro de direito, né, Fernandinho? E não anulam a partida, então tem que mudar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que traz o erro de direito da causa anulação de partida. Não tem o tipo do erro de direito menor. Não conheço. Errou, né? Então ali eu acho que o tribunal errou. Não, é diferente, não tem diferença de roubar um sabonete e roubar um banco. É roubo. Guardadas as devidas circunstâncias, né, que isso implica. Claro, essa questão foi uma questão importante. Eu acho que precisa trazer uma mudança no regulamento. E vai vir a mudança no regulamento, que a gente até comentou, com relação ao VAR, né, ao áudio do VAR. Ele vai ter que ser entregue junto com a súmula. Não dá mais para esperar 5 dias, porque ele é um elemento importante. São Paulo foi prejudicado na tentativa de anulação do jogo contra o Fluminense no erro de direito. Porque caracterizou o erro de direito. São questões importantes, mas hoje o caso mais urgente é o caso de Arrá, não tenha dúvida nenhuma. Isso a gente ainda vai falar muito, viu, Fernandinho? Muito, porque o futebol está preocupado. Com certeza, e as consequências virão. Andrei, só queria, antes de me despedir de você, o nosso querido amigo Felipe Vieira, apresentador aqui do Grupo Bandeirantes, que é gaúcho como você, pediu para eu te perguntar quem ganha o Grenal. Ele mandou uma mensagem aqui para mim. Ele deve estar nervoso, né? Já tá com a camisa vermelha dele. Ele que é um grande gremista, né? Ele e o Theo já devem estar ansiosos aí com esse Grenal. O meu Theo tá nervoso aqui também, né? Acho que por causa do Theo, dos nossos Theo, viu, Felipe? Eu acho que da Internacional. Eu acho que por causa deles. Andrei, muito obrigado pela participação. Um grande abraço por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento. A gente abusa aqui de você, porque sabe que você está preocupado principalmente com a melhoria do esporte, das práticas esportivas. A gente, quando você ainda estava aqui, a gente estava em beira de campo vendo o jogo, em treinamento, a gente sempre discutia essas questões pertinentes. Além das 4 linhas, né? Isso, o futebol é mais que isso. E o Andrei sempre foi um cara muito esclarecido.
E obrigado e me perdoe por abusar sempre do seu conhecimento aí e agradecer a sua gentileza de estar sempre com a gente aqui. Valeu, André. Eu gosto demais de conversar contigo, com o Pedro, com o Bruno, com toda a audiência de vocês. É sempre um prazer, Fernandinho. Liga, abusa que eu gosto. Abração. Tchau, tchau. Grande abraço, meu amigo. Muito obrigado.